Oi, gente, tudo bem? Tenho um grande prazer em poder compartilhar com vocês essa palavra, essas palavras que eu tenho feito reflexão aqui, comentário aqui no meu canal, e eu tenho um grande prazer. Saiba vocês que, para mim, meu coração se enche de muita alegria de poder compartilhar com vocês esta palavra, de abençoar vocês que são meus inscritos, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Hoje eu trouxe um comentário, uma palavra, e eu intitulei essa palavra como a coroa da criação. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mais lá na frente, a palavra de Deus diz que o Senhor criou o homem e a mulher. E um texto da palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 8, 4 e 5, eu vou me basear nele, diz assim: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra coroaste. Vou ler esse último versículo. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Por isso eu intitulei este comentário de A Coroa da Criação. Se o ser humano soubesse do quanto ele tem uma grande importância para Deus, o ser humano com certeza refazia a sua rota, pensava direitinho em tudo que ele vem fazer aqui na Terra. O ser humano, ele é coroado por Deus como a coroa da criação. Ele é tudo. Podemos dizer que o ser humano, o homem, a mulher, é o tudo de Deus. É tudo que Deus pode mais amar neste mundo, é o ser humano. E eu estava pensando em algumas palavras que eu fiz colocações aqui. O homem, o ser humano, tem capacidade de pensar. O ser humano tem a capacidade de decidir. O ser humano tem o poder da vontade. O ser humano pode sentir e se emocionar. Junto com todos essas palavras que eu coloquei aqui, esses pequenos temas que eu coloquei aqui, pensar, decidir, ter vontade, sentir e se emocionar, estes 4 tópicos são fundamentais para avançarmos em uma luta material e espiritual. O poder que o ser humano tem, dado pelo próprio Deus, porque foi Ele mesmo que nos coroou, foi Ele que nos fez coroa da criação. Não tem nada, saibam, que não tem nada mais importante do que você e do que eu nesta terra. Tudo de mais importante que Deus pode ter é o ser humano. Tudo foi colocado para o ser humano e por causa do ser humano. Nada que foi feito
para outros critérios. Tudo que foi feito nesta terra, tá? Foi feito para o ser humano. Isso declara a capacidade que o homem tem, a capacidade que Deus concedeu a cada um de nós. Então, essa capacidade de pensar, isso é algo maravilhoso. Sabermos que temos uma mente, que temos uma consciência e que podemos parar e pensar, tá? E pensar no que tem de melhor e do que podemos fazer de melhor nesta terra. A capacidade também de decidir, foi dado isso. Quando nós somos coroados como a coroa da criação, nós temos esses poderes aí, tá? Que foi colocado em nós como seres humanos. Capacidade de decidir. Nós podemos pensar e decidir. Nós temos vontade, tá? Nós temos vontade. Isso é muito importante. É a gente trabalhar em nossas vontades, no nosso poder de decisão, no nosso poder de pensar. Sabe o que é isso? Isso é muito extraordinário. Nenhum animal, nada, nenhum ser nesta terra tem o poder que nós temos. Não foi os animais que foram coroados, fomos nós. Nós podemos tudo. Nós temos essa capacidade de sentir e de se emocionar. Se a gente pegar tudo isso daí, sabe, pensar, decidir, vontade, sentir e se emocionar, a gente podemos envolver tudo isso e nós estamos preparados para avançar numa luta material e espiritual. Portanto, nada poderá nos vencer, nada poderá nos deter. Vocês olham para essa infinidade, para essa maravilha que nós temos ao nosso redor, o mar, as montanhas, o céu, tudo isso que Deus colocou aí é interessante, é importante, mas tudo isso que está aí diante dos seus olhos, que está diante dos nossos olhos, nada disso é mais importante do que eu e do que você. Você precisa, como eu também, tomar posse de que todas essas coisas foram criadas por Deus, foram criadas para eles, é verdade, é para Ele, por Ele, tudo foi feito por Ele e para Ele, mas também tudo que está na terra foi para nossa regalia. Tanto o poder do sentimento, do pensar, os nossos sentidos, tudo aquilo foi feito para a glória de Deus. Nós somos a glória de Deus aqui na terra. Então, pense bem no que você vai fazer com você, né? Digamos, o que eu posso fazer comigo, porque eu sou a glória de Deus. Você é a glória de Deus. O que você pode fazer com você mesmo? O que você tem feito com você, já que nós somos a coroa da criação? Sabe, a coroa está acima, a coroa não está abaixo, a coroa está acima da cabeça, a coroa está no lugar mais alto. E quando a palavra diz que nós somos a coroa da criação, eu vou voltar a ler o texto, que diz assim no versículo 4 de Salmo 8.
que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Sabe? Aí parece que está mostrando a nossa fragilidade como humanos. Mas mesmo assim, Deus dá tudo dele como Senhor para estar conosco. E depois ele fala, contudo, nós não somos nada. Aqui no livro de Salmos está dizendo que é o homem para que lembres dele. E o filho do homem para que o visites. Mas, olha só, contudo, aí está colocando a gente num ato de alguém pequeno, alguém que pode muito pouco, mas, contudo, diz a palavra, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Podemos ter nossas fragilidades, nossas debilidades, mas fomos coroados com a glória de Deus. Somos a coroa da criação. Fomos feitos para a glória do Senhor. Você é a glória de Deus. Eu sou a glória de Deus. Então hoje estou aqui neste momento para declarar isso. A gente fica cheio de entusiasmo quando a gente podemos declarar que nós somos a coroa da criação. Nós somos o tudo de Deus. Portanto, não se menospreze, não faça de você alguém que é pior do que tudo. Faça de você, começa a pensar e a decidir e a sentir e a ter esta vontade de glorificar o dono da criação, o Pai da criação, o nosso Criador. Mais do que isso, você tem direito de ser filho de Deus, se você aceitar e acreditar nele através do Filho dele que ele mandou aqui na terra. Nós fomos coroados. Depois desse comentário, coloque no seu coração que você vale muito mais do que você imagina. Você não vale pelo que você faz, você vale pelo que você é. Você vale pelo que Deus diz que você é, por aquilo que Deus pensa de você. A verdade é que é muito complicado você tentar enxergar no seu coração, no caso, que você é a coroa da criação. Você, no seu lugar, para Deus, você é o mais importante. Não estou falando de questões da população que vive ao seu redor, não. E se nós formos falar de todos que moram aí no seu lugar, e todos eles são a coroa da criação. Mas como eu estou agora me direcionando a você, eu digo que aí você é a coroa da criação. Não menosprezando quem está dentro da sua casa. Quem está dentro da sua casa, quem mora contigo, também é a coroa da criação. Mas como eu estou me direcionando a você nesse instante, eu digo, você é a coroa da criação. O que é você para que Deus lembre de você? O que é o seu filho ou o filho do homem para que Deus o visites? Mas mesmo assim, o Senhor te fizeste, você foi feito abaixo de Deus e de glória e de honra você foi coroado. Você é coroado de glória e de honra. Você é honrado, você é glorificado
porque Deus que te criou e te fez desse jeito, tá? Que Deus esteja abençoando a nossa vida, que nós venhamos entender que o nosso valor é muito maior do que tudo isso que nós vemos por aí, do que todo esse mar, do que todo esse céu. Nós somos acima disso tudo que está aqui. Nada sobrepassa ao amor, à estima divina ao nosso respeito. Deus tem um carinho, Deus tem um afeto, Deus tem um amor tremendo por nós. Você precisa de pensar nisso daí. Pense nisso daí. Pense que o carinho, o amor, que o esmero de Deus por você é muito grande. Então começa a ocupar este lugar que Deus te colocou. Em nome de Jesus, ocupe agora o lugar aonde Deus te colocou, porque você é a coroa da criação. Que Deus nos abençoe. E agora que eu terminei esse comentário e falei de que nós somos a coroa da criação, é muito importante que, mesmo que eu não esteja ganhando nada para estar falando isso, mas eu senti vontade de estar falando isso. Vamos cuidar dessa natureza, vamos cuidar desse mar, vamos cuidar dessa montanha que vocês estão vendo aqui, atrás de mim, ao meu lado. Vamos cuidar, eles não se autodestroem. Quem tem o poder de destruir isso é o próprio ser humano, com as queimadas, com colocar fogo, aonde a natureza, ela normalmente ela se refaz, uma planta morre, ou uma planta seca, a outra nasce, e assim vai acontecendo, e a que está no chão ela vai se consumir com o tempo. Mas quando nós destruímos a natureza, destruímos essa beleza, essa grandeza que vocês estão vendo, que tem perto da casa de vocês, aí próximo a você, cuida de tudo que está aí próximo a você. Se você vê que algo está fora da normalidade, procura você mesmo tomar uma atitude para poder contribuir com os governos, né? Com os prefeitos, tá? É a gente que tem que fazer isso. Quem tem que cuidar desse habitat nosso somos nós. Tá? Nós somos a coroa da criação para também cuidar. Nada se destrói sozinho. Porém, nós temos visto que o ser humano tem destruído a natureza. Não só a natureza, o próprio ser humano, ele se autodestrói quando ele se envolve com drogas, com vícios, quando ele parte para o lado do crime, sabe? Isso tudo é uma maneira de destruir a coroa da criação que somos nós. Então, aqui quero deixar, se você tem alguém que você conhece, você precisa de levar esse tipo de palavra dessa pessoa, leve, tente transformar. Você é a coroa da criação, como eu disse no comentário que eu passei agorinha mesmo. Você é a coroa da criação e você pode ajudar, dar uma bola aí, digamos assim, né? Ajudar essas pessoas que têm destruído o nosso planeta, a nossa terra, com todas as questões, porque nós somos coroa da criação para poder ver as coisas funcionarem certos também,
funcionar certo. Nós não podemos ver que as coisas estão erradas e deixar que as coisas fiquem dessa forma, tá? E ser coroa da criação é responsabilidade minha e sua, é responsabilidade nossa. Se você vê que algo está fora, né, você tenta ajustar, né, ou tenta ajudar alguém que não tem essa noção, né? Então você tenta passar essa noção para essas pessoas para poder a gente viver mais em paz, não é isso? Viver mais em paz e ter uma terra mais sadia, mais saudável e, consequentemente, nós também seremos saudáveis, tá bom?